trazer um outro mercado aqui para discussão para você que acompanha a TC Rádio, porque a gente tem acompanhado recentemente, né, informações acerca da crise da economia argentina. Inclusive, no domingo agora, o Fundo Monetário Internacional e o Ministério da Economia da Argentina anunciaram um acordo para a renegociação da dívida que a Argentina tem com o FMI. Atualmente, a dívida da Argentina com o fundo está em torno de 44 bilhões de dólares. E aí no dia de hoje, né, tivemos também outra notícia de que o governo da Argentina fará uma desvalorização parcial do câmbio em meio a essa negociação, também com poucas reservas no Banco Central argentino. O governo ordenou o aumento do preço do dólar que os argentinos podem comprar, é o chamado dólar solidário, que encareceu o acesso às importações com um imposto e ofereceu um câmbio preferencial mais alto para algumas exportações agrícolas, de 340 dólares. Hoje ele é fixado em 300 dólares. A gente traz todo esse contexto da economia argentina, porque no mercado financeiro não necessariamente isso acontece com o principal indicador da Bolsa Argentina, que é o índice Merval. Vou pedir para o Andrezão colocar aqui na tela o Merval para a gente acompanhar. Hoje caindo 1,33%, mas eu vou trocar aqui para a gente observar o mês do índice. No mês é uma alta de 9,5%. E se a gente pegar os últimos 12 meses, o índice da Bolsa Argentina, olha só, avança mais de 130%. Ou seja, mesmo com a economia argentina fragilizada, o índice da Bolsa Argentina, das ações de empresas argentinas, bem valorizado no mercado. O porquê dessa relação? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, recebendo aqui no Expresso da Tarde o economista Roberto Troster, que já está conectado para conversar comigo, Gabriel Medina, e também com a Camila Valvezan. Tudo bom, Roberto? Obrigado por atender o convite. Como vai? Como vai? Obrigado eu pelo convite. É sempre bom falar da Argentina. E hoje não foi um dia de sorte para a Argentina. Não só a Bolsa caiu, mas a Argentina perdeu da Itália no futebol feminino. É verdade. E o Brasil meteu 4-0 no Panamá, isso, as meninas do Brasil. Pois é. Foi um dia bom para o futebol brasileiro e não foi um dia feliz. Pois é. Agora, a pergunta que você fala, era exatamente que eu ia reforçar um pouco dessa pergunta. Apesar de todas as informações que a gente vê de crise, de dados argentinos, inflação galopante, o índice Merval, ele em 12 meses sobe mais de 130%. O que o mercado enxerga que fica separado dessa crise na Argentina, Roberto? Bom, isso acontecia aqui no Brasil também. Quando você negocia ações, você está negociando ativos reais, você está negociando partes, né, frações de uma empresa. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, sobe a inflação, sobe o valor da empresa, consequentemente, sobe o preço das ações. Então, é muito mais um fenômeno inflacionário, né, do ativo real se valorizando e as pessoas procurando um hedge em ativos reais, do que perspectivas econômicas melhores. As projeções são de que esse ano a economia argentina vai crescer, encolher, e o ano que vem também. Sempre quando a gente pode ter mudanças. A Argentina pegou uma zica de coisas ruins, especialmente a questão da quebra da safra, né? O que favoreceu muito o Brasil, né? Preços mais altos, mas com menos safra, menos produção, menos exportação, menos dólares entrando, e você está com um gargalo na economia argentina. A inflação aumentando, a procura de dólares aumentando, e você cria um círculo vicioso. Uhum. O ministro da Argentina, o Sérgio Massa, ele disse que esse acordo firmado entre o país e o FMI vai garantir dólares suficientes para que o governo do presidente Alberto Fernandes consiga cumprir todas as obrigações financeiras que tem, pelo menos até o final do ano. Qual que é a importância desse acordo para essa já combalida economia argentina, Roberto?
Duas coisas, né? Primeiro, é muito importante ter caixa, quer dizer, é um problema de liquidez. Faltam dólares, né? E você tem que cumprir compromissos. Para a Argentina não ficar inadimplente com ninguém, esse reforço de caixa ajuda muito. O FMI pôs algumas condições para tornar os mercados mais transparentes, o que é positivo que o governo está fazendo. Mas, então, é um tapa-buraco até o fim do ano muito bom. A economia está combalente em parte, né? Que quando uma economia fala que vai cair na média 2% ou 3% esse ano, dependendo de quem esteja fazendo a projeção, não é que toda a economia vai cair, quer dizer, tem alguns setores muito prejudicados, especialmente o agro, a miséria é um problema na Argentina, mas você tem setores andando bem na Argentina. Algo parecido com o que ocorre aqui no Brasil. Você tem setores da economia brasileira indo muito bem. Não quer dizer que toda a economia brasileira esteja indo bem. Uhum. Inclusive sobre o agro, né, essa decisão desse dólar, dessa mudança de cotação, impacta muito o agronegócio argentino. Eu gostaria, Roberto, que você trouxesse um pouco mais sobre o momento do agro argentino, que é um ponto fundamental para a economia do país, mas como você bem salientou, tem sofrido nos últimos meses. Tem sofrido. O que acontece? O que o governo tem feito sistematicamente é pagar um valor menor dos dólares para os exportadores que o valor de mercado. É como se fosse um imposto de exportação. Algo parecido que foi feito aqui no início dos anos 50, em que você tinha um dólar para importar, que era um dólar lá em cima, e um dólar para exportar lá embaixo. Funciona como um imposto para o governo. É um imposto burro, né? Porque que acontece? Os exportadores estavam retendo as exportações. Você subindo o valor desse dólar, você incentiva os exportadores a exportar mais rapidamente e internar os dólares. Com o dólar muito baixo, eles demoravam muito para internar os dólares, então a Argentina tinha dólares a receber, mas por conta do preço exageradamente baixo, não entrava. Então, com essa medida é possível que entre mais dólares e ajude a desafogar e a quebrar um pouquinho esse círculo vicioso. Uhum, ó, o nosso ouvinte participando aqui pela nossa transmissão no YouTube, o George McFly, o canal George McFly comentando que um pouco dessa subida que a gente viu no Merval é a desvalorização da moeda, como o Roberto Troster bem trouxe na nossa conversa. O João Lucas comentando sobre o dólar, né? Que o dólar subiu apenas hoje 24 dólares lá na Argentina. Ele estava comentando um pouco sobre essa situação. E, Roberto, na Argentina também tem eleições chegando por lá e isso traz uma certa volatilidade no mercado do ponto de vista de como os agentes financeiros olham para as eleições no país. E muitos se comenta num certo favoritismo da centro-direita por lá, como que isso impactaria o país? Claro que na Argentina, historicamente, né, não importa a posição ideológica do governo, os problemas financeiros no país sempre são parecidos, né, Roberto? Mais ou menos, né? Você teve épocas de bons, muito bons. O início, por exemplo, dos anos 90, a Argentina conseguiu crescer com taxas de mais de 10% ao ano, foi a época do cavalo Menem. Você teve alguns momentos bons, mas você tem crises ou problemas que se repetem muito na Argentina, o que é triste, né? Um país com tanto potencial tendo desempenho. E as eleições parece a final do jogo da França com a Argentina, a final da Copa do Mundo. Você tem na Argentina, você tem tipo as prévias eleitorais que os Estados Unidos têm, eles têm algo chamado as PASO. Vão ser agora dia 13 de agosto, no domingo do Dia dos Pais aqui. E aí você tem basicamente dois concorrentes, os peronistas, e Sérgio Massa é o candidato, e você tem o Todos por el Cambio, que você tem dois candidatos, né? O Larreta, que é prefeito de Buenos Aires, e quem parece que vai levar é a Patrícia Bullrich. Ela foi ministra de Segurança
do governo Macri, tem uma boa carreira política, uma política experiente. Então, e essa está com mais chances de levar-se a nova presidente da Argentina, a partir de 10 de dezembro. A gente vai acompanhar, claro, país vizinho, parceiro do Brasil, com uma relação com o governo Lula ainda mais próxima depois da volta do petista à presidência da República. É sempre bom a gente ficar acompanhando. Eu quero agradecer a participação do Roberto Troster, doutor em economia, participando do nosso programa para falar um pouco mais da situação tanto do mercado quanto da economia real argentina. Roberto, obrigado novamente por atender o nosso convite. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço e até a próxima e boa sorte. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC, no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.